Parte 10. Frequentemente eu ia além dos portões da cidade para atender os inspetores dos escravos que construíam as muralhas. Eu odiava aquelas desagradáveis visões, mas achei entre os inspetores fregueses liberais. Um dia fiquei surpreso ao ver Zabado esperando numa fila para encher o cesto com tijolos. Ele estava pálido e alquebrado, as costas cobertas de chagas e lanhaduras devido ao chicote dos inspetores. Tive pena dele e estendi-lhe um bolinho que ele devorou imediatamente como um animal faminto. Percebendo seu olhar guloso, corri antes que me arrebatasse a bandeja. Por que trabalha tão arduamente? Perguntei-me um dia, ara de gula. Quase a mesma pergunta que você me fez hoje, lembra? Contei-lhe o que Megido dissera sobre o trabalho e como estava provado ser meu melhor amigo. Mostrei-lhe com orgulho meu alforje repleto de moedas, acrescentando que economizava a fim de comprar minha liberdade. Quando estiver livre, o que fará? Quis saber seu avô. Bom, respondi, tenciono tornar-me comerciante. Foi aí que ele me confidenciou uma coisa de que eu nunca tinha suspeitado. Aposto que não sabe que sou também um escravo. Formei uma sociedade com meu amo. Alto lá, interveio Randangula. Não ouvirei mentiras que ultrajem meu avô. Ele não foi escravo. Seus olhos faiscavam de raiva. Sarunada manteve-se calmo. Respeito seu avô por ter superado o infortúnio, tornando-se um cidadão proeminente em Damasco. Acha que você, seu neto, é feito do mesmo molde? É homem suficiente para encarar a verdade ou prefere viver alimentando falsas ilusões? Randangula endireitou-se na cela, numa voz sufocada por profunda emoção, replicou. Meu avô foi estimado por todos. Seus dons eram incontáveis. Numa época de fome, foi seu ouro que comprou cereais no Egito. Foi sua caravana que os trouxe para Damasco, distribuindo-os para que as pessoas não morressem de inanição. Agora você está me dizendo que ele não passava de um desprezível escravo na Babilônia? Tivesse permanecido como escravo na Babilônia, teria muito bem podido ser desprezível. Quando, porém, através de seus próprios esforços, tornou-se um grande homem em Damasco, os deuses realmente condoeram-se em seus infortúnios e dedicaram-lhe todo o respeito celeste. Depois de ter me contado que era um escravo, continuou Sarrunada, explicou como estivera ansioso para ganhar sua liberdade. Agora que tinha um dinheiro para comprá-la, estava muito confuso quanto ao que devia fazer. Havia muito não fazia boas vendas e temia deixar a proteção de seu amo. Condenei sua indecisão. Não fiquei grudado por muito tempo ao seu amo. Experimente novamente a sensação de ser um homem livre. Haja e obtenha êxito como um homem livre. Decida o que deseja realizar e então o trabalho o ajudará a fazê-lo. Ele seguiu seu caminho, dizendo estar contente por eu tê-lo censurado por sua covardia. Um dia fui novamente além dos portões da cidade e fiquei surpreso em encontrar uma multidão compacta ali reunida. Tentei informar-me a respeito, o homem me disse. Então não soube? Um escravo fugido que matou um dos guardas do rei foi trazido para a justiça e ainda hoje será açoitado até a morte por seu crime. O próprio rei estará aqui em pessoa. O ajuntamento era tão cerrado em volta do pelourinho que temia aproximar-me sem que minha bandeja de bolinhas de mel não fosse atirada para o alto. Subi por isso a um recanto em obras das muralhas, de onde podia ver acima da cabeça das pessoas. Pude ter ali uma ótima visão do próprio Nabucodonosor conduzindo seu carro de ouro. Nunca tinha contemplado tanta grandeza, túnicas tão magníficas e cortinas de tecido dourado e veludo. Eu não podia ver o castigo, embora conseguisse ouvir os gritos lancitantes do pobre escravo. Admirava-me que alguém tão nobre como nosso magnífico rei tivesse condições de apreciar aquele sofrimento, mas quando vi que ele estava rindo e brincando com os cortesãos, percebi que ele era cruel e compreendi por que tarefas tão desumanas eram exigidas dos escravos que construíam as muralhas. Depois que o escravo morreu, seu corpo foi preso a um poste de madeira por uma corda ligada a um de seus pés para que todos pudessem ver. Como a multidão começava a desfazer-se, cheguei mais perto.
Sobre o peito cabeludo do suplicado reconheci a tatuagem das duas serpentes entrelaçadas. Era pirata. Quando encontrei Ara de Gula novamente, ele era um homem mudado. Cumprimentou-me cheio de entusiasmo. Veja, o escravo que você conheceu é agora um homem livre. Havia mágica em suas palavras. Minhas vendas e meus lucros cresceram. Minha esposa não cabe em si de contente. Ela era uma mulher livre, sobrinha de meu amo. Ela desejava bastante que nos mudemos para outra cidade, onde ninguém saiba que já fui um escravo. Desse modo, nossos filhos estarão livres de censuras devido ao infortúnio do pai. O trabalho se tornou meu melhor esteio, capacitou-me a recuperar a confiança e a minha habilidade de vender. Fiquei satisfeito em ter podido pagar-lhe, ainda que de modo tão simples, o encorajamento que ele tinha me dado. Uma noite, Svat me procurou profundamente abalada. Seu homem está com problemas, temo por ele. Há alguns meses perdendo grandes somas nas mesas de jogos. Não está pagando ao fazendeiro pelos cereais nem pelo mel. Não está pagando ao emprestador de dinheiro. Eles estão revoltados e ameaçam. Por que devemos nos preocupar com suas loucuras? Não somos responsáveis por eles, respondi sem pensar. Jovem desmiolado, não está entendendo? Ele deu ao emprestador de dinheiro seu título de propriedade para garantir o empréstimo. Segundo a lei, o homem pode reclamá-lo e vendê-lo. Não sei o que fazer. Ele é um bom amo. Por quê? Porque tais problemas vieram cair sobre ele. Os temores de Svat não eram sem fundamento. Embora eu achava assando o pão da manhã seguinte, o emprestador de dinheiro voltou com um homem chamado Saci. Esse homem me examinou e disse que eu servia. O emprestador de dinheiro não quis esperar o retorno de meu amo, mas incumbiu Svat de dizer-lhe que tinha me levado. Sem levar comigo senão a túnica que estava vestindo e meu alforje com moedas de cobre preso ao cinto, apressaram-me a deixar o local, os pães ainda assando no forno. Fui arrancado das minhas mais queridas esperanças, como furacão desenraiza a árvore da floresta, atirando-a ao mar encapelado. Novamente, uma casa de jogo e bebidas alcoólicas causavam minha desgraça. Saci era um homem rude e grosseiro. Quando cruzava comigo a cidade, falei-lhe sobre os bons serviços que tinha prestado a Nana Naide e disse-lhe que ele poderia esperar o mesmo tratamento. Sua resposta foi totalmente desencorajadora. Não gosto deste trabalho. Meu amo não gosta dele. O rei determinou que ele me destinasse à construção de uma seção do Grande Canal. O amo me pediu que comprasse mais escravos, trabalhasse arduamente e acabasse rápido com a obra. Ora, como pode algum homem acabar rapidamente uma obra grande como aquela? Imagine um deserto sem árvore alguma, pessoas, apenas pequenos arbustos e um sol queimando com tal fúria que a água em nossos barris já não prestava de tão quente para matar nossa sede. Imagine agora filas de homens descendo aos profundos buracos escavados e dali trazendo pesados cestos de areia fofa através de caminhos poeirentos, de manhã até à noite. Imagine a comida servida em gamelas, onde todos comiam juntos como porcos. Não tínhamos tendas nem palha para as camas. Foi essa situação em que me achei. Enterrei meu alforje num lugar marcado, meio descrente de que no futuro viesse a desencavá-lo. Nos primeiros tempos trabalhei com boa vontade, mas à medida que os meses se arrastavam, senti meu ânimo fraquejar. Então a febre tomou conta do meu corpo exausto. Perdi o apetite e mal podia levar à boca pedaços de carneiro e verduras. À noite via-me completamente vencido pela insônia. Em minha desgraça, perguntava-me se o plano desabado não era mesmo melhor, fazer corpo mole para não condenar o próprio corpo ao esmorecimento. Depois lembrei-me da última visão que tive dele e convenci-me de que o velho camarada estava errado. Meus pensamentos voltaram-se para a pirata e toda aquela amargura e me perguntei se também podia ser justo brigar e matar. A recordação de seu corpo ensanguentado me mostrou que seu plano não tinha a menor serventia. Lembrei-me então da última vez em que vi Megido. Suas mãos mostravam calos imensos devido ao trabalho árduo, mas seu coração era leve e havia contentamento em seu rosto. Seu plano era o melhor. Mas eu tinha tanta disposição para o trabalho quanto Megido. Ele não podia ter trabalhado tão duro quanto eu. Por que o meu trabalho não me trouxe felicidade e sucesso?
Era o trabalho que trazia felicidade a Megido ou isso acontecia devido à intervenção dos deuses? Estaria escrito que eu devia trabalhar a vida inteira sem a satisfação de meus desejos, sem felicidade ou sucesso? Todas essas questões misturavam-se em minha cabeça e eu não encontrava uma resposta sequer. Realmente, eu me achava lamentavelmente confuso. Vários dias depois, quando já parecia que me encontrava no limite de minha resistência, ainda sem atinar com qualquer solução, Saci me procurou. O mensageiro veio em nome de meu mestre buscar-me para levar de volta à Babilônia. Desenterrei meu precioso alforje, enrolei-me nos restos andrajosos da minha túnica e segui caminho, montado atrás do mensageiro. À medida que progredíamos, os mesmos pensamentos de um furacão atirando-me de um lado para o outro assaltaram meu cérebro nervoso. Eu parecia estar vivendo as misteriosas palavras de uma canção de Arrom, minha cidade natal. Atacando o homem como um redemoinho, conduzindo-o como uma tempestade, cujo curso ninguém pode seguir, cujo destino ninguém pode prever. Estava destinado a ser sempre punido em razão de algo que desconhecia? Que novas desgraças e decepções me aguardavam? Quando entramos no pátio da casa de meu mestre, imagine minha surpresa quando vi Aradigula me esperando. Ele me ajudou a apear e me abraçou como a um irmão há muito desaparecido. Quando nos pusemos a andar em direção ao interior da casa, quis ir atrás dele como um escravo deve seguir o amo, mas ele não me permitiu fazê-lo. Passou o braço pelo meu ombro, dizendo: procurei por toda parte. Quando já me dava por vencido, encontrei Svat, que me falou sobre o emprestador de dinheiro que me conduziu até seu nobre dono. As negociações foram difíceis por causa dele, que ainda me fez pagar um preço exorbitante. Mas você merecia todos os sacrifícios. Sua filosofia e iniciativa foram minha inspiração para esse novo sucesso. A filosofia de Megido, não minha, atalhei. A filosofia de Megido e sua. Graças a ambos estamos indo a Damasco e eu preciso de você como meu sócio. Veja, exclamou ele, em um momento você será um homem livre. Dizendo isso, retirou de sob a túnica a tabuinha de argila onde estava gravado o meu título de propriedade. Levantou acima da cabeça e arremessou ao contrachão de pedras. Com satisfação, esmagou com os pés os fragmentos que até se reduzissem a pó. Lágrimas de gratidão encheram meus olhos. Eu sabia que era o homem de mais sorte da Babilônia. Como vê, o trabalho, no tempo de minhas maiores desgraças, provou ser meu melhor amigo. Minha disposição para o serviço capacitou-me a escapar de ser vendido para fazer parte das turmas de escravos nas muralhas. Isso também impressionou seu avô, que me escolheu como seu sócio. O trabalho é a chave secreta de meu avô para os seus ciclos de ouro? Perguntou Randangula. Era a única chave que ele possuía quando o conheci, replicou Sarunada. Seu avô adorava o trabalho. Os deuses apreciavam seus esforços e o recompensaram com liberalidade. Começo a ver, disse Randangula pensativo. O trabalho atraiu seus muitos amigos, que admiraram sua diligência e o sucesso que isso trouxe. O trabalho trouxe-lhe o respeito de que tanto gozou em Damasco. O trabalho trouxe-lhe todas essas coisas que aprovei. E eu que achava que o trabalho somente convinha a escravos. A vida é repleta de prazeres que os homens podem gozar, comentou Sarunada. Cada um deles tem o seu lugar. Fico contente com que o trabalho não esteja restrito a escravos. Foi assim, eu me veria privado de meu maior prazer. Cada um deles tem o seu lugar. Fico contente com que o trabalho não esteja restrito a escravos. Fosse assim, eu me veria privado de meu maior prazer. Não há nada que me dê uma soma maior de satisfação do que o trabalho. Sarunada e Randangula seguiram cobertos pela sombra das muralhas, torreadas até os maciços portões de bronze da Babilônia. À aproximação deles, os guardas ali postos tiveram a atenção despertada e respeitosamente saudaram o honrado cidadão. Com a cabeça erguida, Sarunada passou com sua grande caravana pelos portões e subiu às ruas da cidade. Sempre aspirei a tornar-me um homem como meu avô, confidenciou-lhe Randangula.
Nunca tinha percebido o tipo de homem que ele foi. Você me mostrou isso. Agora que compreendo, admiro ainda mais e sinto-me muito mais determinado a ser como ele. Temo que nunca lhe poderei pagar por ter me dado a verdadeira chave do sucesso dele. Daqui por diante, usarei essa chave. Quero começar de maneira humilde, como ele, que convém à minha verdadeira aspiração. Muito mais do que joias e roupas finas. Assim dizendo, Randangula arrancou as bugigangas que lhe pendiam das orelhas e os anéis que enfeitavam os dedos da mão. Freando o cavalo, foi ficando um pouco para trás, até que voltou a seguir em frente, cheio de respeito, mas atrás do líder da caravana. Um esboço histórico da Babilônia. Nas páginas de história não existem cidades mais glamourosas do que a Babilônia. Seu próprio nome evoca visões de riqueza e esplendor. Seus tesouros de ouro e joias eram fabulosos. Alguém logo imaginaria que uma cidade próspera como essa só poderia estar situada numa pujante região tropical, cercada de ricos recursos naturais, como florestas e minas. Pois não era o caso. Ela estava localizada junto ao rio Eufrates, num extenso e árido vale. Não tinha florestas nem minas, muito menos pedras para construção. Não se achava sequer próximo a uma daquelas entradas comerciais da época. Como se não bastasse, a chuva era minguada para o cultivo de grãos. A Babilônia é um impressionante exemplo da capacidade do homem para alcançar grandes objetivos, utilizando o que quer que esteja à disposição. Todos os recursos que sustentavam essa grande cidade foram desenvolvidos pelo homem. Todas as suas riquezas foram por eles produzidas. A Babilônia possui apenas dois recursos naturais, um solo fértil e a água do rio. Numa das maiores realizações de todos os tempos, os engenheiros da Babilônia desviaram as águas do rio por meio de represas e imensos canais de irrigação. Cruzando grandes distâncias através do vale árido, esses canais despejavam suas águas refrigerantes sobre o solo fértil. Isso se coloca entre as primeiras façanhas da engenharia conhecidas na história. Abundantes colheitas foram a recompensa por esse sistema de irrigação que o mundo nunca tinha visto antes. Felizmente, durante sua longa existência, a Babilônia foi governada por sucessivas linhagens de reis, para quem conquistar e pilhar não passavam de situações episódicas. Embora se tivesse empenhado em muitas guerras, a maioria era de natureza local e a maior parte das vezes buscavam conter suas investidas de ambiciosos conquistadores de outras regiões que cobiçavam seus fabulosos tesouros. Os magníficos governantes da Babilônia ganharam um lugar na história por causa de sua sabedoria, espírito de iniciativa e justiça. A Babilônia não produz monarcas pomposos que ansiassem por conquistar o mundo conhecido para que todas as nações pudessem homenagear seu egotismo. Como cidade, a Babilônia não existe mais. Quando essas estimulantes forças humanas que a construíram e mantiveram por milhares de anos se dissiparam, ela logo se tornou uma ruína desabitada. Sua localização fica na Ásia, a cerca de 600 milhas a leste do Canal de Suez, bem ao norte do Golfo Pérsico. Sua latitude é mais ou menos 30 graus acima do Equador, praticamente a mesma de Yuma, no Arizona. O clima é parecido com o dessa cidade americana, quente e seco. Hoje, o Vale do Eufrates, antes uma populosa região de próspera agricultura, não passa de um deserto árido batido pelo vento. Uma vegetação rala de arbustos luta para sobreviver contra as tempestades de areia. Lá se foram os campos férteis, as gigantescas cidades e as grandes caravanas de ricas mercadorias. Bandos nômades de árabes, levando uma vida difícil com seus pequenos rebanhos, são seus únicos habitantes. Tem sido assim desde o começo da era cristã. Colinas de terra semeiam o vale. Durante séculos, os viajantes acostumaram-se a considerá-las desse modo. A atenção dos arqueólogos foi finalmente despertada devido a pedaços de cerâmica e de tijolos que começaram a aparecer depois de ocasionais aguaceiros. Expedições financiadas por museus americanos e europeus foram enviadas ao local para fazer escavações e ver o que podia ser achado.
Paz e picaretas logo provaram que essas colinas eram antigas cidades, cidades sepultadas, não haveria talvez melhor expressão para elas. A Babilônia era um desses achados. Durante algo em torno de 20 séculos, os ventos espalharam sobre ela a poeira do deserto. Construídas originalmente de tijolos, suas muralhas muito expostas tinham se desintegrado, caindo mais uma vez por terra. Assim é a Babilônia, a faustosa cidade em nossos dias. Um amontoado de sujeira por tanto tempo abandonado que nenhuma pessoa viva chegou sequer a saber seu nome, até que foi descoberta através da cuidadosa remoção dos restos seculares de ruas e de escombros de seus nobres templos e palácios. Muitos cientistas consideram a civilização babilônica e a de outras cidades no vale como as mais antigas entre aquelas que possuem um registro definido. Datas positivas assinalam o recuo de 8.000 anos. Um fato interessante nessa conexão é o meio usado para determinar essas datas. Soterradas nas ruínas da Babilônia, encontraram-se descrições de um eclipse do Sol. Astrônomos modernos calcularam prontamente a época em que tal eclipse visível na Babilônia ocorreu e então estabeleceram uma conhecida relação entre o calendário deles e o nosso. Conseguimos, portanto, provar que há 8.000 anos, os sumerianos que habitavam a Babilônia viveram em cidades muradas. Mas só podemos conjecturar sobre quantos séculos antes essas cidades existiam. Seus habitantes não eram meros bárbaros vivendo dentro de umas muralhas protetoras. Era um povo culto e educado. Até onde, pelo menos, a história escrita pode chegar, eles foram os primeiros engenheiros, os primeiros astrônomos, os primeiros matemáticos, os primeiros financistas e o primeiro povo a ter uma linguagem escrita. Já fizemos menção aos sistemas de irrigação que transformaram o Vale Árido num paraíso agrícola. O que restou desses canais podem ainda ser acompanhado, embora quase todos estejam completamente cobertos de areia acumulada. Alguns eram tão grandes que, quando sem água, uma dúzia de cavalos poderia correr lado a lado sobre o seu leito. Em tamanho, não ficava nada a dever aos maiores canais dos Estados Unidos. Além de irrigarem as terras do vale, os engenheiros babilônicos realizaram outro projeto de similar magnitude. Por meio de um sofisticado sistema de drenagem, recuperaram para o cultivo uma imensa área pantanosa na foz dos rios Tigres e Eufrates. Herodoto, viajante e historiador grego, visitou a Babilônia em pleno apogeu da cidade e deu-nos a única descrição que conhecemos feita por um estrangeiro. Seus escritos fornecem um panorama gráfico da cidade e mencionam alguns dos extraordinários costumes de seu povo, além dos comentários sobre a notável fertilidade do solo e as abundantes colheitas de trigo e cevada. A glória da Babilônia desapareceu, mas sua sabedoria foi preservada para nós. Por isso estamos em dívida com sua forma de registros. Naqueles distantes dias, o papel ainda não tinha sido inventado. Em seu lugar, os babilônicos gravaram laboriosamente seus escritos sobre tabuinhas de argila úmida. Em seguida, as tábuas eram cozidas e tornaram-se uma telha dura. Mediam em cerca de 15 a 20 centímetros e 2 centímetros de espessura. Essas tabuinhas de argila, como eram comumente chamadas, tinham um uso tão disseminado quanto têm hoje nossas modernas formas de escrita. Os habitantes gravaram sobre as tabuinhas lendas, poesias, histórias, transcrições dos decretos reis e as leis da terra, títulos de propriedade, nota promissória e até cartas que mensageiros levavam a cidades distantes. Por meio delas, temos condições de reconstruir diversos aspectos da vida íntima e pessoal do povo. Uma tabuinha, por exemplo, evidentemente saída de um armazém, registra que uma data assinalada, um determinado cliente trouxe um comerciante uma vaca, trocando-o por 7 sacas de trigo, 3 entregues na hora e as 4 restantes reservadas para quando o cliente quisesse acompanhá-las. Conservadas intactas sob os destroços das cidades, os arqueólogos recuperaram bibliotecas inteiras dessas tabuinhas, centenas de milhares delas. Uma das mais notáveis maravilhas da Babilônia eram as imensas muralhas que cercavam a cidade.
Os antigos classificam-nas como a Grande Pirâmide do Egito, entre as 7 maravilhas do mundo. Atribui-se à rainha Semiramis a construção das primeiras muralhas durante os primórdios da cidade. Modernos escavadores não conseguiram achar qualquer traço das muralhas originais. Não sabemos nem mesmo quanto mediam de altura. Segundo menção dos primeiros escritores, estima-se que estivessem entre 15 e 18 metros de altura, voltadas para o lado de fora com seus tijolos queimados e, além disso, protegidas por um profundo fosso de água. As muralhas mais recentes e mais famosas foram iniciadas cerca de 600 a.C. pelo rei Nabopossalá. Era de tal envergadura seu projeto de reconstrução que ele não viveu o suficiente para ver a obra concluída. Esta foi concluída por seu filho Nabucodonosor, cujo nome é bastante familiar na história bíblica. A altura e a extensão destas últimas muralhas desafiam a própria credulidade. Autores idôneos julgam que ela alcançasse a altura de 45 metros, o equivalente a um moderno prédio de escritório de 15 andares. Sua extensão total, estimada entre 15 a 20 quilômetros. Tão amplo era o topo que uma carruagem de 6 cavalos podia ser conduzida sobre ele. Muito pouco resta agora desta tremenda estrutura, alguns pedaços das fundações e o fosso. Além das devastações provocadas pelos elementos naturais, os árabes completaram a destruição, carregando os tijolos para construírem suas casas. Contra as muralhas da Babilônia marcharam sucessivamente os exércitos vitoriosos de quase todos os triunfadores dessa época de guerra de conquista. Uma hoste de reis assediou Babilônia, mas sempre em vão. E não se deve considerar levianamente os exércitos daqueles dias. Historiadores referem que tais unidades contavam com 10.000 cavaleiros, 25.000 carros de guerra, 1.200 regimentos de soldados a pé, cada regimento reunindo 1.000 homens. Compreende-se que se precisassem de 2 ou 3 anos de preparação para organizar os materiais de guerra e conseguir provisões suficientes para os propósitos das expedições. A Babilônia parecia organizada como uma cidade moderna. Havia ruas e lojas. Vendedores ambulantes ofereciam suas mercadorias através dos distritos residenciais. Sacerdotes oficiavam em magníficos templos. Dentro da cidade havia um encrave cercado para os palácios reais, com muros tão altos, segundo se diz, como as muralhas que circundavam a própria cidade. Os babilônios eram hábeis nas artes. Estas incluíam a escultura, a pintura, a tecelagem, a ourivesaria, a manufatura de armas e os implementos agrícolas. Seus joalheiros criaram objetos belos e artísticos. Muitas amostras foram recuperadas das sepulturas de seus ricos cidadãos e podem agora ser vistas nos principais museus do mundo. Num período realmente remoto em que o restante do mundo ainda estava cortando árvores em machado de pedras ou usando na caça e na guerra lanças e flechas com pontas de sílex, os babilônios já conheciam machados, lanças e flechas com ponta de metal. Os babilônios eram financistas e homens de negócios talentosos. Até onde podemos saber, foram os inventores do dinheiro como meio de troca, das notas promissórias e dos títulos de propriedades escritas. A Babilônia nunca foi invadida por exércitos hostis até cerca de 540 anos antes do nascimento de Cristo. Mesmo então, suas muralhas não foram tomadas. A história da queda da Babilônia é o mais extraordinário. Ciro, um dos maiores conquistadores daquele período, pretendia atacar a cidade e esperava vencer suas muralhas inexpugnáveis. Conselheiros de Nabônido, o rei da Babilônia, persuadiram-no a sair ao encontro de Ciro e dar-lhe combate sem esperar que a cidade fosse sitiada. Derrotado o exército babilônio, este abandonou a cidade. Consequentemente, Ciro encontrou os portões abertos e o transpôs sem qualquer resistência. A partir daí, o poder e o prestígio da cidade foram aos poucos minguando até que, no curso de algumas centenas de anos, ela se viu finalmente abandonada, entregue à própria sorte, transformada mais uma vez pelos ventos e tempestades, na terra deserta sobre qual sua grandeza fora originalmente construída. A Babilônia caiu, nunca mais se ergueu, mas nossa civilização tem grandes dívidas com elas.
Os eons do tempo cobriram de areia os altivos muros de seus templos, mas a sabedoria da Babilônia permanece. Este livro foi impresso em 2021 pela Edgráfica para HarperCollins Brasil. O papel do miolo é avena 80 gramas e a capa é cartão 250 gramas.